3. Controle da mente. V. Z ou outra, nos brejos contaminados por pesticidas dos estados do Oeste e Norte americano, aparecem sapos com deformidades grotescas. Muitos têm até 8 pernas traseiras, saindo dos quadris, e alguns simplesmente não têm nenhuma. Eles se esforçam para nadar e saltar, mas costumam ser capturados por pássaros antes de estarem plenamente crescidos. Essa normalidade no desenvolvimento não é uma mutação genética, e sim obra de um micróbio, um verme trematóide parasita. As larvas desse verme, tendo sido expelidas de seu hospedeiro anterior, um tipo de caracol, procuram os sapos quando ainda são girinos. Enterram-se nos membros em formação e formam cistos que comprometem o desenvolvimento das pernas, às vezes fazendo-as se duplicarem e depois voltarem a se duplicar. Para os sapos, essa deformação costuma ser fatal, pois eles não são capazes de escapar das garças famintas que os perseguem em busca de uma refeição fácil. Quanto ao trematóide, um membro extra ajuda na continuação de seu ciclo de vida. Uma garça pode capturar esses sapos deformados com facilidade, digeri-los junto com os trematóides que moram neles, inadvertidamente se tornando o próximo hospedeiro do parasita, que logo é devolvido à água nas fezes da garça, onde volta a se instalar no caracol. Uma estratégia inteligente, ao que parece, não que a inteligência desempenhe qualquer papel na jornada do trematóide. É a seleção natural que traz o infortúnio aos sapos, já que os trematóides capazes de criar espécimes vulneráveis à predação são os que sobrevivem e podem transmitir seus genes deformadores de membros, perpetuando seu ciclo de vida. Alterar o corpo do hospedeiro é uma forma de melhorar sua aptidão evolutiva, sua chance de se reproduzir, mas existe outra possibilidade: alterar o comportamento do hospedeiro. Ao revirar as folhas mais ou menos à altura da cabeça nas florestas tropicais de Papua Nova Guiné, ocasionalmente vemos carapaças de formigas mortas. Suas mandíbulas fixadas nos veios centrais, mantendo seus corpos sem vida no lugar. De cada formiga brota uma longa haste, inclinada pelo peso de sua bolsa, cheia de esporos. Essas hastes são fungos Cordíceps, que mataram as formigas. Estão se alimentando de seus corpos e liberando esporos que caem no solo da floresta. Crescer dentro das formigas é uma forma inteligente de conseguir a energia necessária para se reproduzir, mas, para os fungos, elas servem a outro propósito. Uma vez infectada pelo Cordíceps, a formiga vira um zumbi. Ela passa a ignorar suas tarefas do dia a dia em sua colônia no solo da floresta e cede ao impulso de subir em uma árvore. Ali, encontra um veio de folha no lado norte do tronco, uns 150 centímetros acima do solo, e morde-o com força, ancorando-se no lugar. Pouco depois, o fungo rouba a vida da formiga.
Após alguns dias, o fungo germina, faz brotar uma haste e libera seus esporos. Eles caem no solo, cobrindo os detritos folhosos embaixo, infectando uma nova tropa de formigas. O Cordíceps muda o comportamento da formiga, controlando-a de uma forma incrivelmente específica para ajudá-lo a dar origem à próxima geração de fungos. Não se trata do único micro-organismo capaz de modificar o comportamento do hospedeiro. Cães infectados pela raiva, em vez de se enroscarem para morrer, tornam-se extremamente agressivos. Com a boca espumando uma saliva cheia de vírus, eles vão atrás de briga, loucos para morder outro cão. Ratazanas infectadas pelo parasita Toxoplasma perdem o medo de espaços abertos e luz e passam a ser atraídas pelo odor da urina do lince, efetivamente indo ao encontro de seu maior predador. Insetos infectados por um nematomorfo parasita parecem cometer suicídio ao saltar na água, onde o parasita consegue emergir do inseto morto. Todos esses comportamentos controlados por micro-organismos se desenvolveram porque os ajudam a se espalhar para novos hospedeiros. Os vírus da raiva que fazem os cães morderem os outros são transmitidos para mais um ou dois cães, onde continuam se reproduzindo. Os parasitas Toxoplasma, capazes de direcionar ratazanas para felinos, podem continuar seu ciclo de vida quando a ratazana é morta e comida. Os nematomorfos precisam encontrar uma fonte de água para achar parceiros e se reproduzir. Conseguir controlar o comportamento do hospedeiro aumenta a capacidade de sobrevivência e reprodução dos micróbios, que são favorecidos, dessa forma, pela evolução. O espantoso é quão preciso esse controle pode ser. Os efeitos de vírus, bactérias e fungos sobre o comportamento não se limitam à vida selvagem. Os seres humanos também podem ser expostos aos caprichos deles. Tomemos o caso de uma menina belga, senhorita A, que até os 18 anos havia sido feliz e saudável e estava se preparando para os exames da faculdade. No decorrer de poucos dias, tornou-se agressiva, não quis mais se comunicar e perdeu as inibições sexuais. Foi enviada a um hospital psiquiátrico, onde lhe prescreveram medicação antipsicótica e ela recebeu alta. 3 meses depois, senhorita retornou ao hospital com um comportamento ainda pior, acompanhado de vômitos e diarreia incontroláveis. Seus médicos decidiram por uma biópsia do cérebro, o que revelou a origem de seu problema psiquiátrico. Ela tinha doença de Vipre, uma infecção rara causada por uma bactéria que ocasionalmente anuncia sua presença através do comportamento de seu hospedeiro. É interessante notar que senhorita apresentou sintomas gastrointestinais, vômitos e diarreia, junto com os comportamentais que a levaram ao hospital psiquiátrico. Pessoas que sofrem da doença de Vipre normalmente chegam ao
Médico com rápida perda de peso, dor abdominal e diarreia, todos sinais de infecção gastrointestinal. Na senhorita a infecção havia afetado não apenas o intestino, mas também o cérebro, desviando a atenção dos médicos de sua verdadeira origem. De fato, sintomas gastrointestinais são surpreendentemente comuns em pessoas com distúrbios neurológicos e mentais, embora costumem ser vistos como irrelevantes quando comparados com o comportamento alterado. Para uma mulher extraordinária, porém, a diarreia de seu filho autista mostrou-se uma pista que valia a pena seguir. Ellen Bolt já era mãe de 3 filhos quando o quarto, Andrew, nasceu em fevereiro de 1992, em Bridgeport, Connecticut. Ele era, como sua filha Erin e seus 2 outros filhos haviam sido, um bebê feliz e saudável, atingindo todos os marcos de desenvolvimento. Na época de seu check-up de 15 meses no pediatra, Andrew parecia bem, mas, para a surpresa de Ellen, o médico ficou horrorizado com o estado dos ouvidos de Andrew. Estavam cheios de líquido, constatou. Andrew tinha uma infecção grave nos ouvidos e precisava de antibióticos. Fiquei surpresa, porque ele não tivera nenhuma febre e estava comendo, bebendo e brincando normalmente, disse Ellen. Porém 10 dias depois, quando Ellen retornou para uma revisão, o líquido não havia desaparecido. Um segundo tratamento de 10 dias foi prescrito, dessa vez com um antibiótico diferente. Por fim, os ouvidos de Andrew sararam. Mas a cura se mostrou temporária, e a saga continuou. Andrew recebeu um terceiro e depois um quarto tratamento de antibióticos para tentar curar seus ouvidos de uma vez por todas, com medicamentos diferentes para atacar grupos de bactérias distintos. Àquela altura, Ellen passou a questionar a necessidade de mais remédios, já que seu filho não parecia ter nenhum incômodo nem qualquer problema de audição. Mas o médico insistiu: se você dá valor à audição do seu filho, é melhor lhe dar esses antibióticos. Ellen cedeu e seguiu a recomendação médica. Foi aí que a diarreia começou. E como esse é um efeito colateral comum de tratamento com antibióticos, o médico, em vez de interrompê-lo, prescreveu mais 30 dias de medicação para manter a infecção longe. Durante a última sequência de medicamentos, o comportamento de Andrew mudou. De início parecia um pouco bêbado, sorrindo e cambaleando. Como um bêbado feliz, disse Ellen. Brinquei com meu marido dizendo que da próxima vez que dessemos uma festa poderíamos batizar o ponche com seus antibióticos para animar o ambiente. Achamos também que os ouvidos de Andrew deviam lhe estar causando tanta dor que agora ele estava delirando de felicidade por ter se livrado dela. Mas isso durou pouco, e após uma semana Andrew começou a ficar retraído. Tornou-se arredio e mal-humorado, e depois muito irritável, gritando o dia todo. Novos sintomas gastrointestinais surgiram, a diarreia de
Andrew piorou e estava cheia de muco e comida não digerida. Antes dos antibióticos, eu não tinha um filho doente. Agora tenho um filho muito doente. O comportamento de Andrew piorou. Ele começou a ter todos aqueles comportamentos estranhos, andar na ponta dos pés e evitar olhar para mim. As poucas palavras que sabia, esqueceu, contou Ellen. Ele nem sequer respondia quando eu o chamava pelo nome. Foi como se tivesse partido. Os pais então levaram Andrew a um otorrino, que inseriu tubos minúsculos para ajudar na drenagem dos líquidos. O especialista disse que não havia infecção e recomendou que parassem de dar leite de vaca ao filho. Nesse ponto, seus ouvidos estavam curados. Ellen ficou esperançosa. Pensei, certo, agora que conseguimos curar os ouvidos, seu comportamento voltará ao normal. Mas logo ficou claro que isso não ia acontecer. Àquela altura os sintomas gastrointestinais de Andrew eram terríveis e, embora ele antes tivesse um peso saudável, tornou-se uma criança esquelética, com a barriga inchada. Seu comportamento também ficou mais estranho. Andava na ponta dos pés sem dobrar os joelhos, ficava à porta, acionando o interruptor para acender e apagar a luz durante meia hora, preocupava-se com objetos, como potes com tampas, mas não se interessava por outras crianças. Acima de tudo, gritava. Àquele ponto, desesperado por ajuda, o casal começou a levá-lo a vários médicos em busca de respostas. Aos 25 meses, foi diagnosticado o autismo. Para muitas pessoas, inclusive Ellen Bolt na época do diagnóstico de Andrew, o filme Rain Man de 1988, em que Dustin Hoffman representa um personagem autista, era a única referência que tinham sobre autismo. No filme, apesar de graves dificuldades nas interações sociais e sua insistência em manter a rotina diária, o personagem de Hoffman possui uma memória extraordinária, sendo capaz de lembrar anos de dados da Liga Americana de Beisebol. Ele é um autista portador da síndrome de Savant, ou seja, tem dificuldades cognitivas, mas é superdotado. Apesar do interesse da mídia, as habilidades musicais, matemáticas e artísticas notáveis do savantismo são raras. Na realidade, o autismo engloba um amplo espectro de sintomas, que vão daqueles com inteligência média ou acima da média, conhecida como síndrome de Asperger, aqueles com autismo grave e incapacidade de aprendizado, como Andrew Bolt. O que todos os autistas têm em comum, no entanto, são dificuldades no comportamento social. Essa foi a característica que levou o psiquiatra americano Leo Kanner a identificar o autismo como uma síndrome distinta em 1943. Em seu artigo seminal sobre o tema, descreveu os casos de 11 crianças que compartilhavam uma incapacidade de se relacionarem.
de forma normal com pessoas e situações desde o início da vida. Kanner pegou emprestada a palavra autismo, que significa ensimesmamento, da constelação de sintomas associados à esquizofrenia. Existe desde o princípio, escreveu ele, uma extrema solidão autista, que, sempre que possível, despreza, ignora, bloqueia qualquer coisa que venha de fora. Os portadores podem não conseguir entender entonação, talvez não captando as piadas ou levando sarcasmo e metáforas ao pé da letra. Podem ter dificuldade em mostrar empatia por outras pessoas e compreender as regras sociais implícitas que as outras pessoas aprendem durante a infância. Além disso, podem preferir uma rotina fixa ou tornar-se obcecados por uma ideia ou objeto. Na década de 1990, quando o autismo de Andrew Bolt foi diagnosticado, acreditava-se que todas as crianças com autismo já nasciam com a doença, como Leo Kanner havia observado. Para Ellen, aquilo significava que o diagnóstico tinha que estar errado. Eu sabia, no fundo da alma, que Andrew não tinha nascido daquele jeito. Eu havia tido 4 filhos, ele estava bem. Absolutamente bem. Mas apesar de suas afirmações, os médicos apenas insistiam que ela não devia ter percebido os sinais e que Andrew era autista desde que nasceu. Sua convicção de que isso não era verdade significava que seu filho ainda não tinha recebido o diagnóstico correto. Foi essa convicção que levou Ellen à pesquisa que acabaria levando a uma hipótese revolucionária sobre a causa do autismo. Antigamente, o autismo era raríssimo, afetando cerca de 1 em cada 10.000 pessoas. No momento em que as primeiras pesquisas foram realizadas, no final da década de 1960, cerca de 1 em cada 2.500 crianças eram afetadas. No ano 2000, Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos começaram a manter registros, de início indicando que o transtorno do espectro autista afetava 1 em cada 150 crianças de 8 anos. Esta cifra aumentou rapidamente nos 10 anos seguintes, atingindo 1 em 125 em 2004, 1 em 110 em 2006 e 1 em 88 em 2008. Na época da última contagem, em 2010, os números estavam em 1 em cada 68 crianças. A frequência dos casos mais que dobrou nos últimos 10 anos. Representadas num gráfico, essas cifras parecem extremamente preocupantes, já que o aumento mostra poucos sinais de que vai ceder. Se essa tendência persistir no futuro, teremos o quadro de uma sociedade bem diferente. As estimativas conservadoras sugerem que 1 em cada 30 crianças poderá ser autista em 2020, e alguns chegaram a sugerir que toda a família nos Estados Unidos terá uma criança no espectro autista em 2050. O transtorno do espectro autista tende a afetar mais os meninos do que as meninas, e mais de 2% dos
Meninos agora se enquadram no espectro autista. Embora alguns digam que o aprimoramento do diagnóstico levou a um falso aumento e que a maior consciência sobre a questão sem dúvida deve ter contribuído para os números atuais, os especialistas concordam que o aumento nos casos de autismo é genuíno. Mas, até recentemente, poucos concordavam sobre sua causa. Na época em que Ellen Bolt começou sua pesquisa, a teoria predominante para a causa do autismo era a genética. Apenas uma década antes, muitos psiquiatras acreditavam na hipótese da mãe geladeira, que havia sido inadvertidamente apresentada por Leo Kanner em 1949. Ele escrevera que crianças autistas estavam expostas desde o início da vida à frieza, obsessão e um tipo de atenção mecânica dos pais, somente as necessidades materiais eram deixados de maneira impecável em geladeiras que não degelavam. Seu retraimento parece ser um ato de afastamento de tal situação, em busca de conforto na solidão. Mas Kanner também escrevera que o autismo era uma doença inata, começando antes do nascimento, e desde então disse que nunca acreditou que os pais fossem responsáveis por deixar seus filhos doentes. Na década de 1990, embora a ideia da mãe geladeira persistisse em algumas regiões do mundo, havia sido em grande parte refutada, e a atenção se voltará, talvez seguindo a moda, ao papel da genética na causa do autismo. Claro que Ellen não tinha intenção de resolver o enigma da causa do autismo. Pelo contrário, estava apenas em busca da possibilidade de que um acontecimento súbito, uma doença ou exposição de algum tipo, pudesse ter feito seu filho adoecer. Ela começou sua busca por respostas com o equilíbrio perfeito entre mente aberta e ceticismo próprio dos melhores cientistas. Sua carreira como programadora de computadores ajudou, à medida que ela percorria uma série de passos lógicos para chegar a uma hipótese. Começou, embora não tivesse formação em medicina nem em ciência, pelo início, pela observação. Eu o observei e indaguei o que fazia Andrew se comportar daquele jeito. Ele comia cinzas da lareira e papel higiênico, embora recusasse a comida que eu oferecia. O que o fazia agir assim? Ele reagia como se sentisse dor quando era tocado ou quando havia sons altos. Por quê? Começando pela biblioteca pública, Ellen leu tudo que pudesse oferecer alguma pista. E continuou consultando diferentes médicos em busca de um diagnóstico alternativo ou de alguém que se interessasse o suficiente para não dar as costas a ela e Andrew. Um médico interessou-se pelo caso e disse a ela que, se quisesse realmente fazer a pesquisa, tinha que começar a ler a literatura científica. Por mais que isso a intimidasse, Ellen foi à luta e se familiarizou com o jargão médico. Após vários falsos inícios, ela começou a se perguntar se o antibiótico prescrito para o ouvido de Andrew poderia ter causado todo o problema.
Então se deu conta de que cada vez mais pesquisas tratavam de infecções por Clostridium difficile, bactéria responsável por causar diarreia grave e incurável após tratamentos com antibióticos. A relação com os sintomas gastrointestinais de Andrew era óbvia, e Ellen quis saber se uma bactéria similar poderia não apenas causar diarreia, mas também liberar uma toxina que pudesse ter afetado o cérebro em desenvolvimento de seu filho. Nesse momento ela encontrou sua hipótese: Andrew devia estar infectado com uma bactéria chamada Clostridium tetani, que é parente da C. difficile. Mas em vez de entrar na corrente sanguínea do menino e causar uma infecção de tétano, como costuma fazer a C. tetani, pode ter chegado a seu intestino. Seu palpite era de que os antibióticos que Andrew receberá para a infecção no ouvido haviam matado as bactérias protetoras que vivem no intestino, permitindo que a C. tetani assumisse o controle. Dali, a neurotoxina produzida pela bactéria devia ter se deslocado de algum modo, chegando ao cérebro de Andrew. Ellen ficou muito empolgada e resolveu apresentar sua conclusão ao médico. Ele foi bem receptivo. Disse que testaríamos tudo o que pudéssemos. Fizeram um exame de sangue em Andrew em busca de sinais de que o sistema imunológico dele houvesse lidado com uma infecção de C. tetani. Como a maioria das crianças pequenas, Andrew havia sido imunizado contra tétano, de modo que era inevitável encontrar em seu sangue algum sinal de contato com a bactéria. Mas o resultado do exame de sangue chocou até a equipe do laboratório. O nível de proteção imunológica de Andrew estava lá em cima, bem diferente da encontrada em crianças após a imunização. Após meses de exames de sangue sem resultado, Ellen Bolt enfim tinha algum sinal de que estava no caminho certo. Pôs-se a escrever para médicos, pedindo que levassem sua teoria em conta e tratassem Andrew com mais um antibiótico, a vancomicina, para livrá-lo da C. tetani em seu intestino. Todos rejeitaram as ideias de Ellen. Por que Andrew não tinha contração muscular extrema, como é típico do tétano? Como a neurotoxina transpusera a barreira sangue-cérebro e penetrara neste último? Como Andrew podia estar infectado por uma bactéria contra a qual tinha sido imunizado? Mas, depois de meses de pesquisa, Ellen estava convencida de que estava certa. Após cada rejeição, Ellen mergulhava mais fundo na literatura científica, buscando respostas para seus questionamentos. Descobriu que contrações musculares ocorriam após a infecção através de alguma ferida na pele, o que permitia à neurotoxina encontrar nervos que iam até os músculos, mas uma infecção no intestino poderia afetar nervos que chegam até o cérebro. Ela ficou sabendo de experimentos em que o percurso da neurotoxina do tétano havia sido rastreado, indo do intestino ao cérebro via nervo vago, uma ligação importante.
entre os dois órgãos, vencendo a barreira sangue-cérebro. Ela também desencavou casos de pacientes que haviam contraído infecções clássicas do tétano depois de terem sido adequadamente imunizados. Com o passar do tempo, Ellen já aceitara o diagnóstico de autismo de Andrew e sua pesquisa deixará de ser uma busca pessoal e trouxe uma nova perspectiva sobre uma doença cuja causa é um mistério. Na época em que Ellen abordou o 37, o médico da lista já estava minuciosamente familiarizada com cada aspecto de sua hipótese. O Dr. Richard Sandler, gastroenterologista pediátrico do Hospital Infantil Rush, em Chicago, passou 2 horas ouvindo-a contar a história de Andrew e expor suas ideias. Quando ela terminou, o doutor pediu 2 semanas para pensar sobre sua proposta de tratar Andrew com mais uma leva de antibióticos, desta vez para matar a C-tetani. Por mais absurdo que parecesse, disse ele, era cientificamente plausível. Eu não podia descartar a ideia. O Dr. Sandler concordou em fazer um teste de 8 semanas com antibióticos para Andrew, na época com 4 anos e meio. Antes do tratamento, ele foi submetido a uma bateria de exames de sangue, urina e fezes. Além disso, um psicólogo clínico realizou uma série de observações do comportamento de Andrew, de modo a ser possível avaliar quaisquer mudanças que pudessem ocorrer durante o tratamento. Alguns dias depois de começar a tomar os antibióticos, o menino ficou ainda mais hiperativo do que de hábito. O que aconteceu em seguida surpreenderia o Dr. Sandler, justificaria a batalha de 2 anos de Ellen contra a comunidade médica e transformaria o perfil das pesquisas sobre autismo. Sempre observador, Charles Darwin escreveu em seu livro de 1872 a expressão das emoções no homem e nos animais, que a maneira como as secreções do canal alimentar são afetadas por emoções fortes é outro excelente exemplo da ação direta do sensório sobre esse órgão, independentemente da vontade. Ele se refere, é claro, à sensação de intestino solto que acompanha a chegada de mais notícias, ao estômago revirado quando você percebe que não ouviu o despertador e está atrasado para a prova, ao frio na barriga quando nos apaixonamos. O cérebro e o intestino, apesar de sua distância e de desempenharem funções totalmente diferentes, têm uma ligação íntima e de mão dupla. Não apenas as emoções afetam o funcionamento do intestino, mas a atividade intestinal pode afetar seu estado de humor e seu comportamento também. Pense na última vez que você esteve mal da barriga, sem dúvida não foi apenas seu sistema digestivo que ficou irritado. Para as vítimas de distúrbios persistentes como a síndrome do intestino irritável, as emoções têm uma influência apavorante sobre seus sintomas. Quando os níveis de estresse estão altos, a SI pode se manifestar, tornando a situação mais estressante ainda.
O nervosismo de um primeiro encontro ou de uma apresentação importante no trabalho é intensificado pelo mal-estar da SI, provocando um círculo vicioso de sintomas e estresse cada vez piores. Sabendo que essa doença está ligada a alterações na flora intestinal, será possível que a ligação intestino-cérebro inclua um terceiro protagonista? Será que deveríamos pensar então em uma ligação intestino-microbiota, cérebro? Os cientistas médicos Nobuyuki Sudo e Yoichi Shida foram os primeiros a fazer essa pergunta já em 2004. Eles conceberam um experimento simples com camundongos para descobrir se a flora intestinal afetava a reação do cérebro ao estresse. Usando camundongos livres de germes e camundongos comuns, colocaram-nos em um tubo. Os dois grupos produziram hormônios do estresse. Mas, nos livres de germes, as concentrações eram o dobro. Sem microbiota, os camundongos acharam a situação muito mais estressante. Sudo e Shida então quiseram saber se podiam reverter essa reação excessiva ao estresse nos camundongos livres de germes, colonizando-os com uma microbiota normal quando atingissem a fase adulta. Ao que se revelou, era tarde demais, sua reação ao estresse já estava consolidada. Eles descobriram que, quanto mais cedo os ratinhos eram colonizados, menos estressados ficavam. Surpreendentemente, colonizar os camundongos livres de germes jovens com apenas uma espécie bacteriana, Bifidobacterium infantis, já bastou para impedir que ficassem mais estressados que seus primos de microbiota normal. Esses experimentos abriram a possibilidade de uma nova forma de pensar. Os micróbios do intestino alteravam não apenas a saúde física, mas a saúde mental também. Além disso, parecia que esses efeitos podiam começar ainda na infância se a flora intestinal fosse perturbada muito cedo. Nosso cérebro passa por um período intensamente concentrado de desenvolvimento quando somos bebês. Ao nascermos, cada um de nós já tem seus 100 bilhões de células nervosas, os neurônios, prontas em nosso cérebro. Mas elas são apenas a matéria-prima, como uma pilha de ripas de madeira. A construção de algo significativo exige um cuidadoso trabalho de marcenaria por meio de conexões, chamadas sinapses, que interligam os neurônios. As experiências de uma criança pequena determinam quais sinapses serão formadas, bem como quais são importantes e devem ser reforçadas, e quais são insignificantes e devem ser descartadas. Um bebê, cuja vida diária está repleta de novos estímulos, forma cerca de 2 milhões de sinapses por segundo, cada uma oferecendo um novo potencial de aprendizado e desenvolvimento. No entanto, cérebros saudáveis precisam de um equilíbrio cuidadoso entre a lembrança e o esquecimento, de modo que a maioria dessas novas sinapses serão descartadas durante a infância. Com as sinapses, nessa idade, é usar ou perder aquelas que não são
regularmente reforçadas serão podadas para o cérebro ficar bem arrumadinho. Se os micróbios do intestino são capazes de influenciar o cérebro nesse período crucial de seu desenvolvimento, no início da vida, será que isso poderia respaldar a ideia de Ellen Bolt de que o autismo de seu filho se deveu a uma infecção intestinal? O autismo regressivo afeta crianças antes dos 3 anos, a época em que ocorre a maior parte do desenvolvimento do cérebro e que coincide com o período de estabelecimento de uma microbiota intestinal estável, como a dos adultos. O tratamento precoce de Andrew com antibióticos para o que parecia uma infecção no ouvido devia ter perturbado o processo, permitindo que a C. tetani tomasse o controle. Ellen esperava que um novo tratamento de antibióticos pudesse destruir essa bactéria, detendo o dano que estava causando aquele cérebro tão jovem. 2 dias de calma profunda vieram após os episódios de hiperatividade de Andrew no início do tratamento. Foi um milagre, disse Ellen. Poucas semanas depois do início do tratamento, os resultados começaram a aparecer. Comecei a lhe ensinar a usar o pinico, ele já estava com 4 anos. E em poucas semanas, ele já havia aprendido. Pela primeira vez em 3 anos ele estava entendendo o que eu dizia. Andrew se tornou carinhoso, atento e calmo, e até aprendeu a falar. Mais do que as poucas palavras que aprenderá antes de ficar doente. Deixava que o vestissem e conseguíamos chegar ao fim do dia sem que ele tivesse comido parte da camiseta. O psicólogo até preparou um relatório sobre o comportamento de Andrew durante o tratamento com antibiótico, mas as mudanças foram tão profundas que o Dr. Sandler nem precisou vê-lo. Por mais espetacular que tenha sido sua melhoria, uma amostra unitária. Apenas Andrew jamais poderia provar sem sombra de dúvida que a fonte do autismo estava no intestino. Felizmente, um microbiologista de grande reputação havia sido atraído pelas ideias de Ellen após o bem-sucedido teste dos antibióticos de Andrew. Dr. Sidney Finegold dedicara sua carreira ao estudo das bactérias anaeróbicas, que sobrevivem sem oxigênio. Ele foi descrito como possivelmente o pesquisador de microbiologia anaeróbica mais influente do século XX ou talvez de todos os tempos. Era esse grupo de bactérias que os membros do gênero Clostridium, incluindo a C. tetani, pertenciam. Com o cacife e o conhecimento científico de Finegold, a hipótese do autismo de Ellen estava em boas mãos. O Dr. Sandler, junto com Finegold e Ellen, estendeu o teste do antibiótico a 11 crianças com autismo de início tardio e diarreia. O objetivo não foi ver se antibióticos seriam um tratamento adequado para o autismo, mas usá-lo como prova de conceito. Se esses medicamentos pudessem fazer com que as crianças melhorassem ainda que parcial ou temporariamente, então os micróbios vivendo no intestino
fosse a C. tetani ou algum outro, poderiam ser responsáveis por sua condição. Assim como ocorreu com Andrew, o resultado do teste em outras crianças foi substancial. Elas começaram a fazer contato visual, brincar. Normalmente usar a linguagem para se expressar. Ficaram menos obcecadas com um único objeto ou atividade e se tornaram mais amáveis. Infelizmente, essa melhora vista durante o tratamento não foi duradoura nem para Andrew, nem para as outras crianças. Mais ou menos uma semana após o fim dos antibióticos, a maioria das crianças já haviam regredido ao estado anterior. Mas, pela primeira vez desde que a doença fora descrita, o mistério do autismo tinha uma nova e promissora pista: os micro-organismos do intestino. Em 2001, 6 anos após Ellen Bolt desenvolver sua hipótese de que a C. tetani no intestino era a causa do autismo, ela enfim poderia descobrir se tinha razão. Sidney Finegold organizou um estudo dos micróbios presentes no intestino grosso de 13 crianças com autismo e 8 crianças saudáveis como grupo de controle para comparação. As técnicas de sequenciamento do DNA ainda eram caras demais para que uma pesquisa completa da microbiota das crianças fosse realizada, mas a habilidade de Finegold em cultivar bactérias em condições livres de oxigênio tornava possível que as espécies pertencentes ao gênero Clostridium fossem contadas. Embora a bactéria C. tetani propriamente dita não tenha sido encontrada, algo estava errado. Em comparação com as crianças saudáveis, as autistas tinham, em média, 10 vezes mais bactérias desse gênero em seus intestinos. Talvez, como a C. tetani, aquelas espécies também estivessem produzindo uma neurotoxina capaz de causar danos ao cérebro das crianças. A hipótese de Ellen Bolt não havia acertado na mosca, mas errara por muito pouco. Será realmente possível que o simples fato de ter uma coleção diferente de bactérias no intestino possa fazer as crianças agitarem as mãos, se balançarem para frente e para trás e gritarem durante horas, como fazem muitas crianças autistas? A resposta é sim. Acontece que o parasita Toxoplasma, o mesmo que faz as ratazanas perderem o medo de espaços abertos e serem atraídas pelo odor da urina de felinos, também muda o comportamento dos humanos. Tendemos a nos infectar devido ao nosso amor pelos gatos. Mesmo os domésticos podem portar o parasita, e é fácil pegá-lo de um arranhão ou da caixa de areia. Tão fácil que a enorme cifra de 84% das mulheres parisienses testadas durante a gravidez se mostraram infectadas. Em outros lugares, a cifra tende a ser um pouquinho menor. Cerca de 32% das mulheres grávidas na cidade de Nova York e 22% em Londres, por exemplo. Para um bebê em desenvolvimento, uma infecção nova com Toxoplasma
pode ser muito perigosa, daí o teste nas mulheres grávidas. No entanto, na população adulta, a toxoplasmose raramente causa distúrbios de saúde, só que o parasita deixa sua marca com uma alteração da personalidade. Por estranho que pareça, a infecção por toxoplasma tem efeitos quase opostos em mulheres e homens. Homens infectados tendem a se tornar menos agradáveis, ignorando as regras sociais e perdendo o senso de moralidade. Relativamente falando, ficam mais desconfiados, ciumentos e inseguros. Já para as mulheres, os efeitos da infecção parecem quase desejáveis, pois elas se tornam mais descontraídas, calorosas e confiantes. Também tendem a ser mais seguras de si e determinadas do que mulheres não infectadas. É intrigante pensar no potencial de promiscuidade aqui, com mulheres reduzindo suas defesas, homens agindo com menos consideração pelos outros, com a moralidade recém-afrouxada. Fundamentalmente, como acontece com as ratazanas, os seres humanos de ambos os sexos parecem ficar mais abertos ao risco, as mulheres por causa do aumento de sua confiança e os homens pela impulsividade social. Mas mudança de personalidade não é o único efeito da infecção por toxoplasma. Em humanos, uma vez infectados, tanto homens quanto mulheres ficam com reações mais lentas e perdem a concentração com mais facilidade. Esses efeitos, apesar de terem sido avaliados como leves em testes de laboratório, podem ter consequências sérias. Comparando a frequência da infecção por toxoplasma em 150 pessoas hospitalizadas em Praga após causarem acidentes de trânsito com a de cidadãos que não causaram nenhum acidente. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Charles calculou que essa infecção aumenta em 3 vezes as suas chances de causar um acidente. Um estudo semelhante na Turquia descobriu que motoristas envolvidos em acidentes tinham 4 vezes mais chances de estarem infectados. Ao contrário das ratazanas, os humanos são os últimos hospedeiros do parasita toxoplasma, já que nossas chances de sermos comidos por um felino selvagem são bem pequenas. Devido à nossa história evolutiva, quando ser morto por uma onça talvez fosse tão provável quanto ser morto em um acidente de carro nos tempos atuais, esse pequeno parasita ainda consegue mudar nossa personalidade e comportamento. Uma explicação alternativa é que o parasita não tinha o objetivo de nos infectar e que o mecanismo que o toxoplasma desenvolveu para passar da ratazana ao felino simplesmente funciona tanto no cérebro humano quanto no do roedor. Qualquer que seja a explicação, é suficiente para deixar você em dúvida se seu corpo hospeda esse pequeno intruso. E quais calamidades pessoais você poderia atribuir a ele? Afora as mudanças um tanto divertidas da personalidade causadas pela toxoplasmose, essa infecção também tem um lado mais sombrio. Já em 1896, a revista
Scientific American publicou um artigo intitulado A Insanidade Deve-se a um micróbio. Na época, a ideia de que micro-organismos podiam causar doenças era novidade, sendo portanto natural que o conceito pudesse se estender aos distúrbios psiquiátricos. Uma dupla de médicos de um hospital do estado de Nova York fez um teste, injetando líquido raquidiano de pacientes esquizofrênicos em coelhos, que subsequentemente adoeceram. Isso os fez indagar quais micróbios poderiam estar à espreita em doentes mentais. Embora carecesse de rigor científico, esse mini-experimento despertou uma onda de interesse pelos micróbios como causadores de problemas mentais. Apesar do grande potencial da ideia, a obra de Sigmund Freud logo levou ao seu súbito abandono, algumas décadas depois, a favor de sua teoria psicanalítica. Em vez de uma causa fisiológica para os distúrbios neurológicos, Freud propôs uma causa emocional, enraizada nas experiências da infância. Sua teoria perdurou até o lítio se mostrar uma cura melhor para o transtorno bipolar do que conversas num consultório. Na primeira metade do século XX, à medida que se descobria que doença após doença era causada por micro-organismos, os transtornos ligados a apenas um órgão foram considerados livres da influência microbiana, o cérebro. Dada a inutilidade de tentar evitar a insuficiência renal ou uma parada cardíaca na base da conversa, é incrível o esforço dedicado a curar os distúrbios do cérebro por meio do diálogo. Quando qualquer outro órgão entra em colapso, buscamos causas externas para isso, mas quando é o cérebro, a mente, que se comporta mal, nos apressamos a supor que a culpa seja do indivíduo, de seus pais ou de seu estilo de vida. Talvez por ocupar lugar especial em nosso senso de individualidade livre arbítrio, o cérebro só voltou a ser alvo do escrutínio de microbiologistas nos últimos anos do século XX. Nessa época, muitos micróbios logo foram associados às doenças mentais, mas o parasita Toxoplasma se mostrou o maior suspeito de vários transtornos. Ocasionalmente, quando infectadas pela primeira vez com o parasita, as pessoas desenvolvem sintomas psiquiátricos, como alucinações e delírios, que levam a um falso diagnóstico inicial de esquizofrenia. Na verdade, entre aqueles que sofrem de esquizofrenia, a prevalência do toxoplasma é 3 vezes maior do que na população em geral, uma conexão bem mais reveladora do que quaisquer associações genéticas encontradas até hoje. O intrigante é que os esquizofrênicos não são os únicos doentes mentais entre os quais a infecção por toxoplasma é comum. Descobriu-se também seu envolvimento no transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH, e na síndrome de Tourette, que se tornaram cada vez mais frequentes nas últimas décadas. A velha ideia de que
distúrbios psiquiátricos possam ser causados por micróbios está de volta, mas, desta vez com um toque novo, mais sutil. Em vez de inimigos conhecidos, como o toxoplasma, levarem a culpa, e se os micro-organismos que moram em nós forem os responsáveis por causar problemas? Se membros da nossa microbiota são realmente capazes de influenciar nosso comportamento, será que o transplante de micróbios do intestino poderia causar mudanças na personalidade, como com os camundongos que receberam a microbiota de espécimes obesos e engordaram? Os ratinhos não podem responder a questionários de personalidade, mas raças diferentes podem ter comportamentos característicos. Uma raça de camundongo de laboratório, conhecida como Bulb, destaca-se por ser particularmente tímida e hesitante, o total oposto de outra raça, confiante e gregária, conhecida como suíço. Tão diferentes quanto o gordo e o magro, esses camundongos foram as cobaias perfeitas de um experimento de troca de personalidade em 2011. Uma equipe de cientistas da Universidade McMaster, em Ontário, no Canadá, descobriu que alterar a flora intestinal de camundongos dando-lhes antibióticos deixava-os menos ansiosos na hora de explorar um ambiente novo. Isso nos levou a questionar: seria possível transferir a ansiedade dos camundongos Bulb para o tranquilo camundongo suíço transplantando micróbios do intestino? Eles inocularam as duas raças com os micro-organismos da raça oposta e submeteram todos os animais a um teste simples. Eles foram colocados sobre uma plataforma dentro de uma caixa e o tempo que levaram para ganhar coragem de descer e explorar foi cronometrado. Os camundongos suíços, normalmente corajosos, levaram 3 vezes mais tempo que o normal para descer após receberem a microbiota dos camundongos ansiosos. De forma semelhante, os Bulb, que costumam ser nervosos, ficaram mais corajosos. Desceram mais rápido após receberem micróbios do camundongo suíço. Se a ideia de sua personalidade não ser fruto de sua criação, mas produto de seus genes, deixa você inquieto, que tal a noção de uma personalidade composta pelas bactérias vivendo em seu intestino? Camundongos livres de germes são antissociais e preferem ficar sozinhos a desfrutar a companhia dos outros. Enquanto um camundongo com uma microbiota normal optará por saudar e ir conhecer qualquer novo animal colocado em sua gaiola, camundongos livres de germes costumam se ater aos companheiros que já conhecem. O simples fato de ter micróbios no intestino parece ser suficiente para torná-los mais amigáveis. Vai mais longe. É possível que sua microbiota tenha influência até sobre quais pessoas lhe despertam atração. Existe um grupo de morcegos que parece ter um corte aberto no alto de cada asa, perto do ombro. Não são feridas, mas pequenas bolsas que os morcegos machos enchem de secreções corporais, urina, saliva e até sêmen. Eles cuidam dessa poção com cuidado, limpando-a a cada tarde e voltando-a
preenchê-la para assegurar que tem exatamente o cheiro que desejam. Depois, na hora certa, voam diante de um grupo de fêmeas penduradas no poleiro e, gentilmente voltam seu conteúdo na direção delas. O efeito, como seria de esperar, é sedutor. O perfume perfeito é, ao que parece, cultivado obtendo-se a mistura bacteriana certa. Cada macho mantém uma ou duas cepas de bactérias nos sacos. Em suas asas, aparentemente escolhidas dentre uma seleção de 25 espécies disponíveis aos morcegos machos. Essas bactérias se alimentam de urina, saliva e sêmen nas bolsas das asas e liberam como refúgio uma mistura inebriante de feromônios sexuais, que convencem as fêmeas a se juntarem ao harém do macho. O tipo específico de feromônios que um animal produz parece importar, mesmo naqueles que não têm uma bolsa especial para preparar sua própria poção do amor. As drosófilas, moscas cujo corpo é um pouco maior que a cabeça de um alfinete, são muito exigentes quando se trata de acasalar. 25 anos atrás, uma bióloga evolucionista chamada Diane Dodd estava indagando se manter duas populações de uma mesma espécie separadas interferir em sua capacidade de procriarem entre si as transformaria em duas espécies diferentes. Ela dividiu as drosófilas em dois grupos com duas fontes distintas de comida, maltose e amido, por 25 gerações. Depois as recolocou juntas, mas as moscas dos dois grupos se recusaram a acasalar. As moscas só acasalavam com outras do mesmo grupo alimentar. Naquela época, a causa não ficou clara, mas, em 2010, Gil Sharon, da Universidade de Tel Aviv, teve uma ideia do que poderia ter causado aquela reação. Ele repetiu o experimento de Dodd e obteve o mesmo resultado. As moscas repeliram umas às outras após apenas 2 gerações com alimentação diferente. Sharon suspeitou que a dieta vinha alterando a flora intestinal das drosófilas, modificando o cheiro de seus feromônios sexuais. Ele então lhes ministrou antibióticos, conforme esperava. Elas pararam de se importar com quem se acasalavam. Sem microbiota, as moscas não produziam seu cheiro característico, mas inoculá-las outra vez com a microbiota de um dos dois grupos dietéticos foi suficiente para restaurar o comportamento seletivo de antes. Antes que você me acuse de ser um exagero comparar moscas e seres humanos, é melhor colocar a questão em perspectiva. A microbiota das moscas, na verdade, composta de uma única espécie, Lactobacillus plantarum, havia aparentemente alterado as substâncias químicas que cobrem a superfície de seu corpo, em essência, feromônios sexuais. Os seres humanos também são influenciados por essas substâncias. Em um experimento lendário, alunas da Universidade de Berna receberam camisetas usadas por alunos na cama, e pediu-se que avaliassem os meninos em ordem de atratividade. As mulheres
preferiram as camisetas dos homens cujo sistema imunológico era mais diferente de seu próprio. A teoria sustenta que, ao escolherem seu oposto genético, as moças estariam dotando sua prole de um sistema imunológico capaz de enfrentar 2 vezes mais desafios. Por meio de seu sentido do olfato, as moças estavam examinando o genoma dos rapazes em busca da melhor opção. Como o pai de seus filhos, os odores deixados pelos meninos na camiseta foram produzidos por ninguém menos que a microbiota de sua pele. Vivendo sob as axilas, esses micróbios convertem o suor em cheiros que se soltam no ar, para o bem ou para o mal. É provável que a transpiração das axilas e da virilha, e provavelmente os pelos que brotam nesses locais, não sejam um mecanismo de resfriamento. Pelo contrário, o suor seria o equivalente humano às bolsas de perfume dos morcegos, retendo e preparando a fragrância perfeita. Se aprendemos algo com os camundongos, a comunidade particular de micro-organismos na pele de cada aluno, ao menos em parte, é determinada por seus genes, inclusive aqueles que definem o tipo de seu sistema imunológico. As moças inconscientemente estavam usando a microbiota como um sistema de mensagens, alertando-as para a união genética mais benéfica. É impressionante pensar nos inúmeros relacionamentos desastrosos que poderiam ter sido causados por desodorantes e antibióticos, sem falar nos hormônios contraceptivos. No experimento da camiseta, as alunas que estavam tomando pílula aparentemente reverteram seu superpoder subliminar, já que preferiram as camisetas dos homens cujo sistema imunológico mais se assemelhava aos delas. Se os feromônios sexuais influenciados pelos micro-organismos oferecem um primeiro passo no processo de seleção do parceiro, considere o beijo a avaliação química que vem a seguir. Pode parecer uma ideia exclusivamente humana, talvez um fenômeno cultural para exibir a posse aos observadores sem ser animalesco demais, mas na verdade não somos a única espécie a encostar os lábios uns nos outros. Os chimpanzés, outros primatas e muitos outros animais fazem o mesmo, o que dá ao propósito do beijo uma inclinação mais biológica. Parece um negócio bem arriscado trocar saliva e germes para se conectar ao outro, especialmente porque o beijo na boca e o toque das línguas ocorre entre pessoas sem parentesco, que poderiam estar sofrendo de sabe-se lá o que. Mas talvez seja exatamente este o objetivo. É uma boa ideia descobrir quais micróbios o pai potencial de sua prole está portando antes que você e seus futuros filhos se tornem ainda mais vulneráveis a eles. Não apenas isso, mas beijar-nos oferece outra amostra, mais profunda, da microbiota de cada um. E com isso, vem um gostinho dos genes subjacentes e da capacidade imunológica da outra pessoa. Quando nos beijamos, estamos decidindo em quem depositar nossa confiança em termos emocionais e biológicos. Por mais estranha que pareça a ideia de seu comportamento ser
Influenciado por bactérias e fungos, isso levanta a possibilidade do autoaperfeiçoamento por meios biológicos. Para que psiquiatras caros, que esperam que você mergulhe nas profundezas sombrias de suas decepções infantis, se os micróbios podem lhe poupar todo esse dinheiro e sofrimento? Num teste clínico realizado na França, 55 voluntários normais e saudáveis, humanos, desta vez, receberam uma barra de cereais contendo 2 cepas de bactérias vivas ou uma barra igual, mas sem as bactérias, um placebo. Após um mês, comendo uma barra por dia, os voluntários que receberam as bactérias vivas se mostraram mais contentes, menos ansiosos e menos zangados do que antes do teste, e as mudanças foram além do efeito placebo. Em comparação com outros testes, este foi pequeno e curto, mas ofereceu um vislumbre do que as novas pesquisas podem explorar. Como é que comer bactérias vivas faz você ficar mais feliz? Um dos possíveis mecanismos parece estar ligado a uma substância química notoriamente envolvida na regulação do humor, a serotonina. A maior parte desse neurotransmissor se encontra no intestino, onde mantém tudo funcionando direitinho. Mas cerca de 10% da serotonina fica no cérebro, regulando o humor e até a memória. Seria tão prático se as bactérias ingeridas se estabelecessem no intestino e começassem a produzir serotonina. Mas é claro que a coisa não é tão simples assim. Pelo contrário, a introdução de bactérias vivas aumenta os níveis de outro composto químico no sangue, o triptofano. Essa pequena molécula é da maior importância para a felicidade, já que é convertida diretamente em serotonina. De fato, pacientes deprimidos tendem a apresentar baixos níveis de triptofano no sangue, e países cuja população como um todo tem uma dieta mais pobre nessa substância, encontrada nas proteínas, têm maiores taxas de suicídio. É até possível provocar depressão profunda, embora temporária, através da privação dos suprimentos de triptofano. Menos triptofano significa menos serotonina, e menos serotonina significa menos felicidade. O fascinante, porém, é que as bactérias novas aumentam os níveis de triptofano não porque o produzam, mas porque impedem o sistema imunológico de destruí-lo. Isso aponta para uma ideia extraordinária, que vem ganhando espaço não só entre os microbiologistas, mas entre profissionais de outros campos. Também está ficando cada vez mais claro que, assim como as alergias e a obesidade, é possível que a depressão seja causada pelo mau funcionamento do sistema imunológico. Mas voltaremos a isso. Antes gostaria de falar sobre outro mecanismo pelo qual as bactérias podem deixá-lo feliz, que envolve o nervo vago, um nervo importante que se origina no cérebro e desce até o intestino, ramificando-se em diferentes órgãos pelo caminho. Os nervos são como fios elétricos, transportam impulsos elétricos
minúsculos que carregam instruções ou percebem mudanças. No caso do nervo vago, os impulsos transportam informações sobre o que o intestino está fazendo, o que está sendo digerido, se está ativo, e assim por diante. O que esse nervo tem de especial, porém, é que ele leva ao cérebro nossos sentimentos mais básicos. Frio na barriga, aquela pontada na boca do estômago nos dizendo que algo está errado, e o intestino solto em situações de nervosismo de fato tem origem no intestino. O cérebro simplesmente é informado disso pelos impulsos elétricos que sobem pelo nervo vago. Assim, talvez não seja nenhuma surpresa dizer que os impulsos elétricos que sobem pelo nervo vago até o cérebro também possam deixá-lo feliz. Os médicos conseguem até tratar pacientes com depressão profunda, incurável por substâncias químicas ou terapias comportamentais, sequestrando esse sistema. Nesse tratamento, chamado estimulação do nervo vago, um dispositivo minúsculo é implantado no pescoço do paciente. Desse dispositivo estendem-se fios que o cirurgião cuidadosamente enrola ao redor do nervo vago. Um gerador movido a pilha fica no tórax, fornecendo os impulsos elétricos que vão estimular o nervo. Durante semanas, meses e anos, os pacientes se tornam mais alegres, ajudados por seus marcapassos da felicidade. A ligação desse marcapasso elétrico ao nervo vago pode oferecer o impulso necessário para regular a atividade do nervo e o humor. No entanto, sob circunstâncias normais, esses impulsos elétricos têm uma origem química, como uma pilha comum. Essas substâncias que desencadeiam impulsos nervosos são chamadas de neurotransmissores, e você já deve ter ouvido falar de muitos deles. Substâncias como serotonina, adrenalina, dopamina, epinefrina e oxitocina são na maior parte sintetizadas pelo nosso próprio corpo, capazes de criar uma minúscula centelha elétrica na extremidade do nervo. Mas os neurotransmissores não são produzidos apenas por células humanas. A microbiota desempenha seu papel nesse processo, sintetizando substâncias químicas que agem da mesma forma, estimulando o nervo vago e comunicando-se com o cérebro. Os micro-organismos que produzem essas substâncias agem como um estimulador natural do nervo vago, enviando impulsos elétricos nervo acima e turbinando o humor. Ainda não está clara a exata causa desse efeito no humor, mas não há dúvida de que ele existe. Uma hipótese é a de que, ao influenciar o humor, nossa microbiota consiga controlar nosso comportamento para se beneficiar dele. Imagine, por exemplo, uma cepa de bactérias que se alimentam de um composto químico específico encontrado na nossa alimentação. Se comemos essa comida, alimentando essas bactérias, e elas conseguem nos recompensar com uma dose de felicidade química, melhor para elas. As substâncias químicas que elas sintetizam podem fazer com que as pessoas tenham desejo de comer aquilo que as alimenta, ou mesmo com que se lembrem de onde encontraram esse alimento.
Isso nos faria retornar ao mesmo local, talvez uma árvore frutífera em nosso passado evolutivo ou uma confeitaria específica nos dias de hoje, para comer mais e, consequentemente, estimular aquele grupo de bactérias, que, por sua vez, vai produzir mais que cultivar bactérias em laboratório era a única forma de estudá-las, passando pela revolução do sequenciamento do DNA e de volta à cultura. Ela discorda da ideia de que os micróbios do intestino são impossíveis de cultivar, é um total absurdo. Você precisa de muito equipamento, de uma grande dose de paciência e de um óleo bem apurado. Agora temos pilhas e pilhas dessas espécies incultiváveis, guardadas no congelador. Allen Vercoe suspeita de que a flora intestinal alterada no autismo está danificando as células que revestem o cólon, mas em vez de perguntar quais bactérias são culpadas, ela está perguntando quais substâncias químicas produzidas pela microbiota são responsáveis. A microbiota de uma criança com autismo grave é extraída, em forma de fezes, e recebe um novo lar na Robogut. Numa semelhança um tanto grosseira com nosso próprio tubo interior, o robô possui um tubo pelo qual é alimentado e outro pelo qual libera gases nocivos. Um terceiro tubo permite que parte do líquido em que os micróbios vivem seja filtrado. É esse ouro líquido que conserva as substâncias químicas, conhecidas como metabólitos, que a microbiota produziu. A esperança é que, testando o efeito do ouro líquido nas células do intestino, em uma placa de Petri, a equipe de pesquisa de Allen Vercoe seja capaz de descobrir quais metabólitos estão causando danos ao cérebro de crianças autistas. E o que fazem exatamente? Uma de suas alunas de pós-graduação, Erin, vem pesquisando a ideia. A moça tem um interesse pessoal em solucionar o enigma do autismo porque um membro de sua família foi afetado, seu irmão, Andrew Bolt. Em 1998, Ellen Bolt produziu seu primeiro artigo científico, intitulado Autismo é Clostridium tetani. Foi publicado na revista Medical Hypothesis. Nele, ela expõe sua teoria de que o autismo resultaria da invasão de C. tetani no intestino de uma criança após sua microbiota protetora normal ter sido exterminada por antibióticos. O artigo de Ellen é uma obra-prima de síntese epidemiológica e microbiológica, reunindo indícios de dezenas de estudos para respaldar cada aspecto de sua hipótese. Um grande trabalho de retórica científica, a primeira contribuição de Ellen ao seu novo campo de pesquisa atesta seu passado como programadora na área da computação, em que cada pensamento deve se seguir logicamente do anterior. Ela teve a coragem de abrir a caixa de Pandora das possibilidades médicas, citando inclusive a ideia de que a alteração dos micróbios do corpo humano pode ter consequências comportamentais. Essa realização atesta não apenas a inteligência e a determinação de Ellen, mas
também a que ponto pode chegar uma mãe que precisa proteger seu filho. Mas, como observa Derek McFabe, cuja pesquisa foi influenciada pelo pioneirismo de Ellen, hipóteses, apesar de essenciais, não são suficientes. Elas precisam ser testadas. Felizmente, Ellen Bolt transmitiu tanto sua hipótese quanto sua noção inata de lógica científica para sua filha, Erin, que descobriu sua vocação e tenta solucionar o mistério da doença que mudou a vida de seu irmão mais novo, Andrew, cerca de 20 anos atrás. Ela começou sua carreira científica sob a orientação da doutora Emma Allen Vercoe, na Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá. Usando o RoboGut, seu objetivo é testar a hipótese de sua mãe em seu sentido mais amplo. Erin quer entender exatamente o que aconteceu no intestino do seu irmão e das 11 outras crianças cujo autismo melhorou durante o teste com antibióticos de que participaram. Ela também quer saber por que pais de crianças autistas relatam uma melhora nos sintomas quando retiram certos alimentos da dieta dos filhos. O RoboGut lhe permite ver exatamente o que muda na flora intestinal dos autistas quando ela acrescenta antibióticos, glúten e caseína, proteínas do trigo e do leite, à mistura. Já sabemos que os autistas podem melhorar quando tomam certos antibióticos, mas quais metabólitos deixam de ser produzidos quando Erin dá ao RoboGut os mesmos medicamentos? E como os autistas costumam piorar quando comem artigos de padaria e confeitaria, quais metabólitos são produzidos em maior quantidade quando ela alimenta o RoboGut com glúten? Os experimentos de Erin vão lançar uma base não apenas para entendermos o papel desempenhado pela microbiota no autismo, mas também para descobrirmos como ela influencia muitos outros distúrbios neuropsiquiátricos. Sua mãe, Ellen, foi bem além de sua obrigação, aplicando sua lógica detetivesca no exame de uma doença muito complexa e abrindo um caminho extraordinário na área da pesquisa científica quando ninguém queria lhe dar ouvidos. Agora Erin recebeu o bastão e está aplicando sua própria inteligência e determinação para achar respostas às perguntas que cada vez mais pais estão precisando fazer. Para Andrew, cuja janela de desenvolvimento da infância já se fechou, é provável que o autismo continue limitando sua vida. Para Erin, Derek McFabe e Emma Allen Vercoe, a esperança é impedir que essa doença insidiosa afete, conforme o previsto, todas as famílias americanas e outras ao redor do mundo. Quando se trata de saúde, gostamos de pensar que somos produto de nossos genes e experiências. Muitos de nós atribuímos nossas virtudes aos obstáculos que superamos, às tribulações de que escapamos e aos triunfos pelos quais lutamos. Consideramos nossa personalidade uma entidade fixa, não sou de correr riscos ou gosto das coisas organizadas, como se fosse resultado de algo intrínseco a nós. Alcançamos nossas realizações através de nossa determinação. E nossos relacionamentos refletem a força de nosso caráter.
Bom, é assim que gostamos de pensar. Mas o que significa para o livre-arbítrio e nossas conquistas a ideia de que não somos senhores de nós mesmos? O que isso significa para a natureza humana? E para nosso senso de individualidade? A ideia de que o toxoplasma, ou qualquer outro micro-organismo que habita o seu corpo, possa influenciar seus sentimentos, suas decisões e suas ações é bem desconcertante. Mas se isso não deixa você perplexo o suficiente, pense no seguinte: micróbios são transmissíveis. Assim como o vírus da gripe ou uma infecção bacteriana na garganta podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, a microbiota também pode. A ideia de que a configuração de sua comunidade microbiana possa receber contribuições das pessoas que você encontre e dos lugares aonde vai dar novo sentido à ideia de expansão cultural da mente. O ato de compartilhar comida e toaletes com outras pessoas representa uma oportunidade à troca de micróbios, tanto para o bem quanto para o mal. A possibilidade de que alguém contraia micro-organismos que encorajam o empreendedorismo numa escola de negócios ou um gosto aventureiro pelo motociclismo numa pista de corrida, não seria surpresa. Mas a ideia de que traços de personalidade possam ser transmitidos de pessoa para pessoa é mesmo capaz de abrir novíssimos horizontes.